Deus abençoe a todos os nossos irmãos, nossos ouvintes, e nós queremos iniciar mais um programa A Palavra Aberta, com grande satisfação e alegria em nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma programação para poder contribuir na fé de todos os santos, de todos aqueles que hão de ser alcançados pela pregação da palavra, por esses trabalhos. Nessa nossa programação eu quero iniciar um assunto, são dois assuntos, né? Quero adentrar aqui em alguns assuntos sobre o livro de Apocalipse. Nesta nossa programação eu quero falar sobre o mistério das 7 estrelas na sua destra e sobre a espada que sai de sua boca. Na nossa próxima programação estaremos falando sobre os 7 Espíritos de Deus que estavam ao redor do trono. E eu creio que é um assunto para nós, para o tempo que nós estamos vivendo, o livro de Apocalipse, porque sabemos que o livro de Apocalipse não é um livro monstruoso, não é um livro só de catástrofe, não se trata disso. É um dos livros da Bíblia, apesar que toda a Bíblia nós vemos por várias partes de todas as Escrituras Sagradas, símbolos, imagens, mas o livro de Apocalipse é um livro totalmente escrito por símbolos, mas por detrás de cada símbolo há um significado. E a razão de Deus escrever o livro de Apocalipse com símbolos é para ocultar dos sábios e entendidos. Mas há uma escritura que diz que ele revelaria aos pequeninos. Por isso, nesta era, ele enviou um profeta. Através desse profeta, ele revelou o símbolo, o mistério de cada símbolo dentro do livro de Apocalipse. Então, eu vou ler aqui, nessa nossa programação, Apocalipse capítulo 1, versículo 16, que diz assim: E ele tinha na sua destra, primeiramente, queremos mostrar que a palavra destra, ela é o mesmo sentido de mão direita, mas não se tratava da mão direita, literalmente falando, mão direita. Destra na Bíblia ou direita significa poder e autoridade. Então, sobre o teu poder, sobre a tua autoridade, e ele tinha na sua destra, na sua autoridade, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Então é sobre isso que eu quero falar nesta nossa programação. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Estas duas coisas, elas estão associadas. Bem, queremos falar primeiramente do que se trata essas 7 estrelas. Nós sabemos, irmãos, que uma estrela, ela não tem luz própria. A luz que nós vemos no céu de noite, sendo refletida pela estrela na terra, não é uma luz produzida por si própria. Ela simplesmente reflete a luz do sol na terra, na ausência do sol. Essas 7 estrelas, sabemos pela mensagem da hora, que representa os 7 anjos. E anjos representa mensageiros. Então, os 7 mensageiros enviados às 7 eras. Porque dentro do capítulo 1 de Apocalipse, quando a Bíblia diz que João, estando no Espírito do Senhor, ele foi arrebatado e transportado
estando no Espírito do Senhor para o dia do Senhor, a Bíblia diz que ele viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem. Aí a Bíblia começa a descrever 7 aspectos gloriosos desta pessoa, e um deles diz que ele tinha na sua destra 7 estrelas. Sabemos que os 7 castiçais de ouro são as 7 eras da igreja, e as 7 estrelas em sua destra são os 7 mensageiros enviados às 7 eras. A razão da Bíblia dizer, comparar, chamar estes 7 mensageiros de 7 estrelas é porque eles refletiriam a luz de Jesus Cristo em cada era da igreja. Eu quero ler aqui uma citação do profeta na mensagem à era de Éfeso, página 62. O profeta toma aqui Apocalipse, capítulo 2, verso 1, que diz assim: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Esta mesma página, no último parágrafo deste capítulo, na última estrofe, o profeta diz assim, ali está ele quem? Jesus Cristo, com as 7 estrelas em sua destra. A destra ou braço significa o poder e autoridade de Deus. Salmo 44, versículo 3. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Nessa destra de poder estão 7 estrelas, que segundo Apocalipse 1, verso 20, são os 7 mensageiros das igrejas. Isto significa que o próprio poder e autoridade de Deus estão por detrás de seus mensageiros em cada era. Ele sai no fogo e poder do Espírito Santo com a palavra. Eles são estrelas, porque refletem luz. A luz que eles refletem é a sua luz. Eles não têm luz própria. Eles não acendem seus próprios fogos para que os homens andem entre as labaredas de suas faíscas. Isaías 50, versículo 11, é noite, pois é quando as estrelas saem, é a noite da escuridão do pecado, porque todos, isto é, todo mundo, pecaram e estão constantemente destituindo-se da glória de Deus. Romanos 3, 23. Estes 7 mensageiros estão tornando Deus conhecido às pessoas. Se alguém os receber, recebe aquele que os enviou. São João 13, 20. Eles falam e agem sob a autoridade dele. Ele está por detrás deles com todo o poder da divindade. Então eu quero que vocês observem algo aqui. Voltando um pouquinho aqui, o profeta diz aqui, que eu quero fazer um comentário em cima disso. Apocalipse 1:20 são os 7 mensageiros das igrejas. Isto significa que o próprio poder e autoridade de Deus estão por detrás de seus mensageiros em cada era. Então, quando Paulo estava pregando, se as 7 estrelas em sua destra são os 7 mensageiros, então quando Paulo estava pregando o evangelho, era o poder e autoridade de Deus atuando através de Paulo. Quando Irineu, quando Martins, quando Columba, Lutero, João Wesley,
e William Branham, quando estes mensageiros estavam pregando a palavra, o evangelho, era o poder e a autoridade de Deus por detrás da pregação desses mensageiros. Então, as 7 estrelas de sua destra se trata do ministério de 7 homens. E através desses 7 homens mensageiros, a luz do evangelho de Cristo estava sendo difundido, propagado, anunciado a 7 eras da igreja. Por isso que, neste mesmo versículo, é mencionado: e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. E esta aguda espada de 2 fios é a palavra de Deus. Porque a espada, Paulo diz em Efésios capítulo 6, verso 17, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então esta espada que sai de sua boca é a palavra de Deus. Por quê? Está no mesmo versículo que menciona sobre as 7 estrelas na sua destra. Porque a espada que sai de sua boca está mencionada no mesmo versículo que diz que haviam 7 estrelas à sua destra. Se as 7 estrelas são os 7 mensageiros, então a espada que sai de sua boca, que é a sua palavra, estava saindo da boca dos 7 mensageiros. Ou seja, era a palavra, era Deus, e Deus é a palavra. São João capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então quando estes mensageiros estavam pregando, era a palavra, através da boca destes mensageiros, sendo anunciada ao povo. E o apóstolo Paulo, ele foi o primeiro mensageiro levantado. Ele não só foi um apóstolo, mas ele foi um profeta. Como um profeta, ele colocou a base, o princípio. Ele foi o sábio edificador que pôs o fundamento. E ele disse: se um anjo descer do céu, até mesmo os apóstolos, até mesmo eu, pregar outro evangelho, outra palavra, além do que eu já tenho pregado, tenho colocado como base, seja anátema. Então os demais mensageiros levantados por Deus, eles pregariam o mesmo que o apóstolo Paulo pregou. Porque era o mesmo Espírito. Entende isso aqui? Era Deus, era o poder e a autoridade de Deus por detrás daqueles mensageiros. Se era o mesmo Deus através de Paulo, era o mesmo Deus através de Irineu, o mesmo Deus através de Martins, Columba, até chegar no último mensageiro, que era Mombrana, o 7º anjo. Então era a espada, a palavra, saindo da boca destes mensageiros, para que o evangelho chegasse até eles. Se os irmãos notarem, eu quero ler aqui uma citação, também do profeta, na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, página 42. Se vocês notarem, um versículo antes desse que nós lemos Apocalipse capítulo 1, versículo 16, nós lemos essa escritura, fala que na sua destra haviam 7 estrelas, de sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, esta espada é a palavra, era a palavra saindo da boca dos mensageiros, porque os mensageiros eram as 7 estrelas, estavam sob a sua autoridade, ou seja, autoridade de Deus por detrás deles, do ministério desses homens. Mas se nós observarmos o versículo 15, diz assim: os seus pés semelhante a latão reluzentes, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Estes 7 mensageiros eram estas vozes de muitas águas. Então eu vou ler aqui, para que vocês entendam. O profeta diz assim, ele vai explicar sobre este sentido, sobre este símbolo.
A sua voz era como a voz de muitas águas. Na segunda estrofe, página 42, a mensagem, a revelação de Jesus Cristo, o profeta diz assim, agora, o que as águas representam? Ouçam em Apocalipse 17, 15. As águas que viste são povos e multidões e nações e línguas. Isto significa águas na Bíblia. Povos, multidões, nações e línguas. Isto é, pessoas. Sua voz era como som de multidões falando. Que é isto? É o juízo. Porque estas são as vozes de multidões de testemunhas que pelo Espírito Santo, através de todas as eras, têm testificado de Cristo e pregado o seu evangelho. Será a voz de cada homem levantando-se no juízo contra o pecador que não acatou a advertência. As vozes dos 7 mensageiros serão ouvidas alta e claramente. Esses fiéis pregadores que pregaram o poder salvador de Jesus, que pregaram o batismo no nome de Jesus, que pregaram o preenchimento e o poder do Espírito Santo, que permaneceram com a palavra mais do que permaneceram com suas próprias vidas. Todos eles foram a voz de Jesus Cristo através de todas as eras. Então esta voz, a sua voz de quem? De Cristo. A sua voz, a voz de Cristo, é como a voz de muitas águas. Estas muitas águas são os 7 mensageiros. Os 7 mensageiros eram, foi e é as 7 vozes que Deus usou, as vozes que Deus usou para pregar o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Aí o profeta nos chama a atenção para São João capítulo 17, verso 20, uma oração de Jesus Cristo. E não rogou somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ele estava orando pelos 12 apóstolos, pelos discípulos. E não rogo somente por estes quem? Os discípulos. Mas eu também rogo, eu também intercedo por aqueles que futuramente hão de crer em mim pela tua palavra. Então Jesus estava orando por um determinado grupo de crentes que viriam futuramente, que haviam de crer nele pela pregação da palavra, que foram pregados pelos 7 mensageiros. Então os 7 mensageiros pregaram a palavra de Deus, e os santos de todas as eras creram na palavra, creram em Jesus Cristo através da pregação da palavra pelos 7 mensageiros. Então este é o propósito das 7 estrelas. E na sua destra haviam 7 estrelas. Esta é a autoridade. Então, sob a autoridade haviam 7 mensageiros. Por detrás do ministério de cada mensageiro, por detrás da pregação de cada mensageiro, estava o poder e a autoridade de Deus. Não era o homem em si, mas era Deus no homem. Era a autoridade de Deus em um homem, em um mensageiro, anunciando o evangelho, alcançando quem havia de ser alcançado, porque Jesus foi bem claro: e não rogo somente por estes, mas eu rogo por aqueles que hão de crer em mim, pela tua palavra. Então nós iríamos crer em Jesus Cristo pela pregação da palavra, mas pregado por quem? Pelos mensageiros. Pregado por quem nessa era? Pelo mensageiro da era, pela estrela, pela 7ª estrela, que refletiu o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
lendo aqui uma outra citação, agora na página 43, e ele tinha na sua destra 7 estrelas. Agora, evidentemente, já sabemos pelo versículo 20, o que as 7 estrelas realmente são. O mistério das 7 estrelas são os anjos, mensageiros das 7 igrejas. Agora, não poderíamos aqui cometer erro, por motivo algum, uma vez que ele interpreta para nós, estes 7 mensageiros são os mensageiros para as 7 sucessivas eras da igreja. Seus nomes não são mencionados, são apenas apresentados como 7, um para cada era. Desde a era de Éfeso até esta era de Laodiceia, cada mensageiro trouxe a mensagem da verdade para o povo, nunca falhando em mantê-la a palavra de Deus para aquela particular era da igreja. Cada um agarrou-se a isto. Eles foram firmes em sua lealdade para com a luz original. À medida que cada era afastava-se de Deus, o seu fiel mensageiro conduzia aquela era de volta à palavra. A força deles procedia do Senhor, ou jamais poderiam ter resistido à maré. Eles estavam seguros em seu cuidado, porque não podia arrebatá-los de sua mão, e nem alguma coisa podia separá-los do amor de Deus, quer fosse doença, perigo, nudez, fome, espada, vida ou morte. Eles estavam verdadeiramente rendidos a Ele e guardados por sua onipotência. Então este é o mistério das 7 estrelas que estava em sua destra. Então, quero deixar isso aqui nesta programação. Se este assunto tem te ajudado, através do nosso programa Palavra Aberta, esteja para nos acompanhar na nossa próxima programação, onde iremos falar sobre o mistério dos 7 espíritos e vou mostrar a associação, a conexão dessas 7 estrelas que são os mensageiros com estes 7 espíritos. Que isto possa te ajudar. Ouça a nossa próxima programação para que você obtenha mais informação, mais revelação pela ajuda de Deus, para ajudar e somar na tua fé. Quero agradecer aqui ao irmão Henrique, que tem nos ajudado, tem cooperado no áudio e vídeo, ao irmão Ademilson, que tem nos ajudado na edição da nossa programação. Deus abençoe o irmão Ademilson, Deus abençoe o pastor Ney, Deus abençoe todos os nossos irmãos aqui do ministério, todos que nos ouvem. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima programação. Shalom a todos.